Presidente Dilma veta reajuste na tabela do imposto de renda. Seminário na Assembleia discute maneiras de transformar resíduo orgânico em adubo. Projeto em discussão prevê a obrigatoriedade para uso de espuma anti-chamas em locais que abrigam mais de 200 pessoas. Cuidado ao comprar o material escolar. Muitos produtos estão fora de peso e medida. Agora, no Jornal da Assembleia. Olá, boa tarde. Hoje tem reunião da CPI que investiga supostas violências contra estudantes da Universidade de São Paulo. O repórter Jorge Machado tem mais informações. Olá, Jorge, boa tarde. Boa tarde, Silvia. E não é só da USP, diga-se de passagem. A reunião é da Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem a finalidade de investigar as violações de direitos humanos e demais ilegalidades ocorridas no âmbito das universidades do estado de São Paulo, ocorridas nos chamados trotes, festas e no cotidiano acadêmico. A CPI é presidida pelo deputado Adriano Diogo, do PT, que tem colhido depoimentos de estudantes, não só de escolas públicas. Semana passada houve o depoimento de um estudante que relatou trote violento numa faculdade particular em São José do Rio Preto, que fica a 450 quilômetros da capital. A intenção do deputado Adriano Diogo é buscar com o Ministério Público e com os reitores um termo de ajustamento de conduta para estabelecer os limites aos chamados trotes universitários. A reunião acontece no auditório Paulo Kobayashi a partir das 14 horas. Silvia. Obrigada, Jorge. Um seminário na Assembleia Legislativa discutiu formas de transformar resíduo orgânico em adubo. A reportagem de Jeremias Gomes. O palestrante convidado do seminário, Kevin Drew, explicou que o programa Resíduo Zero Residencial, que coordena na Prefeitura de São Francisco, Califórnia, Estados Unidos, trocou aos poucos os aterros e lixões da cidade por áreas de compostagem e de coleta seletiva de lixo. Segundo Kevin Drew, a compostagem, que é a reciclagem de produtos orgânicos para a produção de adubo agrícola, se mostrou uma aliada do chamado sequestro de carbono, o processo que retira o gás carbônico da atmosfera. A tecnologia usada na compostagem permite que a absorção de gás carbônico da atmosfera aumente de 50% a 200%, diz ele. O resíduo orgânico representa cerca de 60% de todo o resíduo sólido que jogamos na lata de lixo todos os dias. Na cidade de Itanhaém, litoral paulista, esse percentual sobe para 70%. Por isso, o município se inspira no modelo de compostagem americano. Todos esses casos de sucesso pelo mundo são inspiradores assim, para nós. A gente tenta aprender com eles o máximo possível para tentar começar a implementar isso no Brasil. O programa Resíduo Residencial Zero foi apresentado no seminário realizado na Assembleia Legislativa, que além da compostagem, tratou de coleta seletiva, reciclagem e alterações no clima. Cada vez mais as grandes, médias cidades têm que destinar os seus resíduos a distâncias muito grandes. Isso tem impactos em termos do clima, né? Emissões de gás carbônico, além do uso de áreas que são áreas férteis, às vezes, ou áreas urbanizáveis. O seminário foi mediado pelo geólogo e deputado estadual Adriano Diogo, do PT. Ele ressaltou que é preciso entender que o lixo faz parte de um processo cíclico e criticou o sistema de coleta de lixo brasileiro. Todo material inservível para um determinado fim de ciclo, ele é matéria-prima para o início de um novo ciclo. Então, se a gente não ativer para esse pequeno detalhe, nós vamos continuar enterrando dinheiro e agora pior, querem queimar dinheiro. Muita gente entra em férias em janeiro, o que pode abrir vagas no mercado de trabalho para quem ainda está sem emprego. A repórter Priscila Silvério está no posto de atendimento ao trabalhador no bairro do Brás, na zona leste de São Paulo, e conversa com a gente ao vivo agora. Boa tarde a todos. Bom, as vagas mais procuradas são de auxiliar de produção, motorista de ônibus urbano, porteiro, auxiliar de limpeza e tem outras vagas. Essas, na verdade, são as vagas mais disponíveis. Só na Grande São Paulo são mais de 10.800 vagas e em todo o estado mais de 16 mil vagas. E é muito fácil, é só chegar aqui munido com o RG, CPF, o PIS e a carteira de trabalho. A pessoa chega, já passa naquele guichê, tendo a vaga disponível, a disponibilidade com a sua
com as suas experiências profissionais, já passa por uma entrevista e já é encaminhado à empresa. É tudo muito rápido. Também é possível se inscrever pelo site empregasaopaulo.sp.gov.br, fazer o seu cadastro e concorrer a uma vaga. Começar o ano bem é começar o ano empregado. Silvia. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações com a repórter Priscila Silvério. O calor em São Paulo não para de bater recorde. Ontem, segunda-feira, às 4 horas da tarde, os termômetros marcaram 36,5 graus. Foi o dia mais quente do ano. Para hoje, a previsão é de mais um dia quente, 34 graus. E deve chover forte em áreas isoladas a partir do meio da tarde. Em Campinas, sol e calor, máxima também é de 34 graus. Em São José dos Campos, máxima chega aos 36. E há previsão de temporais para a tarde e noite. Em Sorocaba, chove a partir da tarde por causa do calor, que chega aos 38 graus. E em Ribeirão Preto também pode ocorrer temporais em áreas isoladas, máxima de 37 graus. A presidente Dilma veta reajuste de 6,5% na tabela de correção do imposto de renda. Veja os detalhes depois do intervalo. Não sai daí. A presidente Dilma Rousseff vetou a correção de 6,5% na tabela do imposto de renda da pessoa física. O repórter Jorge Machado tem todos os detalhes. Jorge. O Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 20, trouxe a publicação do veto da presidente Dilma Rousseff ao trecho da medida provisória que corrigia em 6,5% a tabela do imposto de renda das pessoas físicas. A medida foi aprovada no Congresso Nacional no final do ano passado. O governo queria um reajuste menor, em 4,5%. A justificativa para o veto, que aumenta a faixa de isenção, levaria a um aumento, uma renúncia fiscal da ordem de 7 bilhões de reais e não há devida previsão orçamentária e isso viola a lei de responsabilidade fiscal. Se a lei tivesse sido aprovada, as pessoas que ganham até R$ 1.903,98 ficariam isentas do imposto de renda. Atualmente, o teto de isenção é de R$ 1.787,77. O reajuste de 6,5% seria aplicado também nas demais faixas salariais. O ministro das Relações Institucionais, Pepe Vargas, teve um café da manhã hoje com jornalistas e disse que a tendência é que o governo mande ao Congresso Nacional uma outra medida provisória com o reajuste da tabela em 4,5%. Agora, Jorge, a área econômica do governo acabou anunciando medidas que, no final das contas, resultam em aumentos de impostos. Quais serão essas medidas? Bom, primeiro que a não correção da tabela já é um aumento de impostos. Se a inflação do ano passado esteve muito próximo de 6,5%, e a tabela só vai ser corrigida em 4,5%, o cidadão vê corroído o seu salário, seja pela inflação, seja pela mordida do leão. Além disso, também foram anunciadas 4 medidas que aumentam impostos. O IOF, Imposto sobre Operações Financeiras da Pessoa Física, nos empréstimos em bancos, vai subir de 1,5% para 3% ao ano. A alíquota do PIS/COFINS sobre importações sobe de 9,25% para 11,75%. E os impostos sobre os combustíveis, a CID e o PIS/COFINS, que estavam zerados, também vão subir. No caso da gasolina, ela será taxada em 22 centavos a mais por litro e o óleo diesel em 15 centavos a mais por litro. Este é o impacto nas refinarias. O preço na bomba, quem define é a Petrobras. E o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, tem expectativa de uma arrecadação extra em 2015 da ordem de 20 bilhões de reais. Silvia. Eu volto a falar agora ao vivo também com a repórter Priscila Silvério, que está num posto do programa Emprega São Paulo. Priscila, há oferta de emprego também para pessoas com deficiência, não é? Aqui no Emprega São Paulo, mais empregos. Estão disponíveis 463 vagas para pessoas com deficiência. E eu estou com a Edna Chiaradia, que é assistente de projetos de apoio à pessoa com deficiência. Edna, quais são essas vagas? Nós temos várias vagas disponibilizadas no momento. Temos vagas de assistente administrativo, porteiro, operador de lojas, recepção, enfim, temos várias vagas para vários perfis de cidadão.
Até hoje, quantas pessoas já foram empregadas pelo sistema? Mais de 16 mil pessoas estão inseridas no mercado de trabalho, com vagas formais, pessoas com deficiência. E como a pessoa pode se cadastrar? A pessoa pode se cadastrar pelo nosso portal no www.empregasaopaulo.sp.gov.br ou mtemaisemprego.sp.gov.br. E pode também fazer este cadastro nos postos de atendimentos PATS, Poupatempo, ou na nossa sede, o PADEF, que fica na rua Boa Vista, número 170, primeiro andar, bloco 4, no centro, Sé, próximo do metrô São Bento, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. E as empresas também podem cadastrar-se ou pelo site, ou também por telefone, via telefone, e-mail, ou indo nos visitar no mesmo endereço que citei. E a expectativa, então, de um ano bom, porque são muitas vagas. Tem uma expectativa boa de um bom ano, de inserir muitos cidadãos no mercado de trabalho. Esse é o nosso objetivo, né, de devolver aí ao cidadão a dignidade do trabalho. Bom, então fica a dica, www.empregasaopaulo.sp.gov.br. Lá você tem todas as informações para começar o ano empregado. Obrigada, Priscila. Veja como fica o tempo em mais cidades do interior e no litoral do estado. Em Santos, a máxima chega aos 34 graus. Pode chover a partir da tarde no litoral sul de São Paulo. Em São José do Rio Preto deve chover à noite, máxima de 37. Em Mogi das Cruzes chove à tarde e à noite, máxima de 33 graus. E em Piracicaba chove à tarde, máxima 35 graus. Cuidado com as fraudes na hora de comprar material escolar. O Jornal da Assembleia volta já. Se você tem filho em idade escolar, prepare o bolso. É hora de ir às compras do material. Mas será que você leva para casa exatamente o que está escrito nas embalagens? A repórter Priscila Silvério foi conferir. Vamos ver. Os clipes são contados um a um. É preciso conferir se a quantidade é a mesma descrita na caixa. Para saber quantos gramas tem o corretivo, uma seringa e este equipamento especial. É assim que os técnicos do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, realizam a inspeção dos produtos escolares na Operação Aluno Nota 10. Eles foram coletados na capital e no interior do estado de São Paulo. E nós temos 5 laboratórios, onde esses produtos estão examinados em quantidade de 50 lotes. Dos 51 produtos analisados, 21% apresentaram algum tipo de problema. No ano passado, foram 10%. As massinhas para modelar foram os itens com maior quantidade de irregularidades. Uma delas, que declarava ter 90 gramas na embalagem, apresentou 10% menos do produto. Na hora que nós constatamos uma irregularidade, aquele lote é interditado e ele deve imediatamente corrigir, porque a partir daí ele começa a ser fiscalizado até com mais intensidade, porque o consumidor não pode continuar comprando produto com quantidade menor. Os fabricantes têm até 10 dias para trocar os produtos com qualidade, tamanho e peso corretos. As multas vão de R$ 640 a 30 mil. Em caso de reincidência, o valor é dobrado. Alguns fabricantes colocam preços mais baixos em seus produtos em comparação aos da concorrência para chamar a atenção do consumidor. Mas esta economia pode não valer a pena. As embalagens são muito variáveis e cada uma tem um peso. Então ele sempre observar aquela que tem a melhor relação de preço por quilograma. Por exemplo, uma embalagem de cola pode ter 120 gramas e uma outra do concorrente 100 gramas. Qual é aquela que o preço por quilograma é o mais adequado? Em caso de dúvidas ou denúncias, o consumidor pode entrar em contato com a ouvidoria do IPEM pelo site www.ipem.sp.gov.br ou pelo número 0800 013 0522. Um apagão atingiu 10 estados e o Distrito Federal ontem à tarde. Jorge Machado, a sobrecarga de consumo por causa do calor deve provocar mais apagões nos próximos dias? Segundo especialistas, há risco sim de novos apagões. O da tarde de ontem atingiu 10 estados, mas o
Distrito Federal. Com o forte calor do Centro-Sul, o baixo nível dos reservatórios tem limitado a oferta de energia elétrica das hidrelétricas. Isso faz com que as termoelétricas trabalhem no limite. Segundo o operador nacional do sistema, ele pediu o desligamento de algumas geradoras para preservar a saúde do sistema de transmissão. O nível de abastecimento do sistema Sudeste está em 18% e precisa chegar até abril em 33%. Abaixo disso, há risco sim de apagão. Esse risco aumenta muito, na opinião de João Carlos de Mello, da Timos Energia, que foi ouvido pela Folha de São Paulo. Silvia. Complicado. Vamos conferir então o tempo em mais cidades do interior de São Paulo. Em Franca, céu aberto e sol forte durante todo o dia. Não há previsão de chuva, máxima de 34 graus. Em Bauru, pode chover à tarde por causa do calor, máxima de 36. Em Limeira, a previsão é de calor e chuva a partir da tarde, 36 graus. E em Marília, a previsão é de chuva também à tarde e à noite, máxima de 35 graus. O Jornal da Assembleia fica por aqui. A gente volta amanhã ao meio-dia em ponto. 8 cidades paulistas fazem aniversário hoje. Parabéns a Braúna, Cardoso, Parise, Piraju, Sabino, Santa Cruz do Rio Pardo, Motuca e Itaju. Você pode rever as reportagens de hoje na internet. É só acessar o site www.al.sp.gov.br e clicar em redes sociais. Uma boa tarde, até amanhã.